White Online, capítulo 670, Morte Eterna. 3 habilidades combinadas em uma. Morte Branca, Tempestade Branca, Mundo Branco. Todas eram habilidades legadas anteriores do legado de Simo. Isaac nunca alcançou o Mundo Branco desde que estava no nível 750. Para seu legado atual, não parecia haver uma terceira habilidade de legado. Mas para Mítico, havia, talvez para equilibrar um pouco os legados. Ou simplesmente não havia uma terceira habilidade de legado para um legado poderoso como este. Agora, todas as suas 3 habilidades de legado anteriores foram combinadas em uma habilidade, que se tornou a terceira habilidade de legado secreta para o legado de Gaia. Nova habilidade alcançada hífen maior que Morte Eterna. Morte Eterna, como a personificação da vida e da morte, o jogador Raif tem conhecimento e poder quase infinitos, tendo controle completo sobre a morte e a vida, portanto pode matar ou ressuscitar quem ele quiser. É uma habilidade passiva e não pode ser desativada. Morte Eterna, Isaac cerrou o punho e sentiu como se segurasse a vida de todos na palma da mão. Era uma sensação que poderia deixar qualquer um bêbado ou assustado. Saber que ele poderia matar quem quisesse com um simples aceno de mão era ao mesmo tempo eufórico e assustador. Ele se sente diferente, Satanás pensou enquanto corria pela paisagem coberta de gelo. No entanto, ele não pensou muito nisso e cobriu sua figura com o fogo do inferno. Enquanto corria em direção a Isaac, um mar de chamas apareceu atrás dele, derretendo o gelo e queimando o chão. Vingança do fogo do inferno. Satanás saltou do chão, criando diferentes tipos de símbolos com os dedos antes de lançar seu ataque. O fogo do inferno tomou a forma de milhares de correntes em chamas, e todas elas chicotearam em direção a Isaac, como perigosas cobras ardentes e rastejantes. Isaac desviou o olhar de sua mão e olhou para as correntes que chegavam. Então, ele sentiu uma estranha conexão com as correntes. Eles eram, em certo sentido, também seres vivos porque estão ligados ao fogo do inferno de Satanás. Assim, Isaac poderia matá-los se quisesse. Morrer. As correntes congelaram no ar e as chamas escaldantes desapareceram, com o resto das correntes desaparecendo em cinzas. O que? Exclamou Satanás. Seu corpo de repente ficou frio, como se ele tivesse sido jogado em um lago gelado sem roupa. Era como se ele sentisse como era a morte. Isaac olhou para Satanás e ponderou se ele também poderia matá-lo com apenas um comando. Morrer. Pitui. Satanás de repente tossiu sangue carmesim e caiu de joelhos. O sangue escorria de sua boca como uma cachoeira e seu corpo estava ficando incrivelmente magro. Era quase como se ele fosse feito de ossos. Então, antes de morrer devido à perda de sangue, Satanás cobriu seu corpo com o fogo do inferno e rapidamente começou a curar todos os seus ferimentos. Durante a cura, ele ficou absolutamente assustado com a habilidade. O que ele fez? Ele olhou para Isaac com uma expressão nova e assustada. Ele nunca havia conhecido alguém assim antes. Mesmo o rei demônio do primeiro céu, Lúcifer, que poderia fazer coisas e pessoas desaparecerem com apenas uma palavra, não era tão assustador quanto ele. Ele realmente sentiu como se estivesse morrendo, mas felizmente teve o fogo do inferno, o que lhe permitiu se curar rapidamente. Entendo. Eu poderia tê-lo matado se ele não tivesse o fogo do inferno e suas habilidades regenerativas. Isaac assentiu pensativamente e aprendeu mais sobre suas habilidades a cada segundo. Seu conhecimento quase infinito não o fez perceber instantaneamente o que ele poderia ou não fazer com suas habilidades. No entanto, ele aprendeu muito mais do que esperava com apenas alguns segundos de luta contra Satanás. Depois de lutar por várias horas, ele está ficando com um pouco de fome. Parece que mesmo os demônios não são tão diferentes dos humanos. Mesmo que alguns deles sejam muito mais fortes que os humanos, eles ainda sentem fome, ao contrário dos verdadeiros deuses. Agora, quanto mais faminto ele fica, menos eficazes são seus poderes regenerativos. Além disso, seu fogo do inferno perde muito poder de fogo quanto mais faminto ele fica. Sua força e poderes regenerativos são todos resultado de seu físico demoníaco e de sua capacidade inata de devorar. Se eles estivessem morrendo de fome, tenho certeza de que seriam tão fracos quanto os humanos comuns. Satanás, sem perceber que o segredo mais precioso da raça demoníaca foi descoberto por Isaac, levantou-se com a intenção de lutar até que apenas um deles respirasse. Mesmo que o ataque anterior o tenha chocado muito, ele ainda não conseguia acreditar que o homem de cabelos brancos fosse onipotente. Isaac viu a intenção de luta de Satanás, mas ainda tinha algo que precisava saber. Com um olhar lateral, ele ativou seus olhos de Deus e viu todos os demônios espreitando fora do planeta. Ele viu Lúcifer e o resto dos reis demônios e lordes demônios. Então, ele viu 2 traidores, Erebus e Tártaro, atrás de todos, até mesmo lordes demônios, embora sua classificação fosse supostamente mais alta. Eles ainda têm lutadores bastante fortes. Isaac concluiu e voltou-se para Satanás. Ele sabia que mesmo reduzir um rei demônio era uma grande conquista e poderia aumentar a chance de vitória em vários níveis. Em particular, matar o segundo demônio mais forte aumentaria suas chances muito mais do que apenas alguns pontos. Morrer. Isaac falou do nada. Eca. Satanás cerrou os dentes em agonia. Morrer. Isaac se aproximou de Satanás. Morrer. Os joelhos de Satanás dobraram e ele caiu de cabeça no chão. Morrer. Isaac parou diante dele e gritou: Morte.
Não, Satanás gritou e cobriu todo o seu corpo com o fogo do inferno. Uma coluna de fogo subiu de seu corpo e perfurou o céu. O pilar do fogo do inferno chegou até ao espaço sideral, sendo notado por demônios. Os demônios ficaram chocados. Os reis demônios estavam falando sério e os lordes demônios ficaram assustados com a demonstração de poder. Os deuses primordiais pareciam sérios enquanto tentavam descobrir quem estava ganhando. O resto dos deuses, reunidos no salão frontal da Companhia Legacy, ficaram ao lado das janelas com expressões solenes enquanto o pilar de fogo pintava o cenário de vermelho. Todos os jogadores, inumanos e humanos da nova geração, olhavam impotentes para a cena. Eles sabiam que nenhum deles poderia sobreviver àquele pilar de fogo se estivessem perto. Eles não sabiam quem causou o pilar de fogo ou por quê. Mas estava claro que ele não estava do lado deles. Isaac caminhou em direção ao pilar de fogo sem medo no rosto. Quando seu corpo começou a esquentar por causa das chamas, ele de repente deu um soco no pilar, agarrou Satanás pelos chifres e o arrastou para fora do pilar de fogo do inferno. O pilar de fogo do inferno ainda ardia forte atrás deles enquanto Isaac dava um soco no rosto de Satanás, quebrando seus 2 chifres no processo. Morte eterna. Isaac olhou para Satanás diretamente nos olhos e, de repente, um raio negro deixou seus olhos e se infiltrou no crânio de Satanás. A criatura demoníaca, Satanás, viu todos os horrores do universo e gritou de terror. Ele pensava que os demônios eram os principais predadores, as criaturas mais perigosas do mundo. Mas depois de ver essas coisas, ele se enganou muito. Ah! Satanás gritou alto enquanto seus olhos ficaram pretos. Depois que sua pele pálida ficou preta e seu rosto irreconhecível, ele parou de gritar e caiu no chão sem vida. Isaac ficou em silêncio. Ele também viu os horrores do universo. Mas ao contrário de Satanás, ele não reagiu tão fortemente, pois sabia que poderia matar cada uma daquelas criaturas se quisesse. A batalha entre Isaac e Satanás havia terminado. O rei demônio do segundo céu, Satanás, morreu. Ei pessoal! Antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.